Sobre política fiscal, porque citamos política fiscal, vocês confiam que porque o Lula declarou que, ele está preocupado com o social, né, então a gente está aumentando muito o imposto, mas ao mesmo tempo a gente não está conseguindo baixar os custos. Vocês estão confiantes que isso vai se resolver no curto prazo, que isso pode empurrar a bolsa, ou nós temos um outro ponto que seria o corte de juros lá nos Estados Unidos, que está mais próximo e pode ajudar aí a alta da bolsa com a vinda, teoricamente, dos gringos para cá? Independente do lado, todo político, todo administrador de governo, de empresa, ele tem uma sensibilidade de até onde vai. Porque depois dali rompe, quebra e ele não vai conseguir implementar as políticas públicas, né? Então, e no Brasil, classicamente, a gente tem um Congresso que, para o bem e para o mal, nos deixa sempre muito próximo da média, do meio, né? A gente nunca vai ser a Suíça, mas não acredito que a gente vá ser a Venezuela. Então, esse contrapeso é sempre muito presente, né? Quando começaram a aumentar os impostos, as propostas de impostos, e não cortar gasto, alguns empresários que eram mais apoiadores do governo começaram a desembarcar e o governo foi ficando, pô, peraí, se esse cara que era meu apoiador está desembarcando, então eu preciso calibrar aqui. Então, independente da notícia que sai no dia ou na semana, tende sempre a voltar para o meio. A gente tende sempre a ser mediano ou medíocre, acho que é uma palavra mais forte, que quer dizer a mesma coisa, mas as pessoas sentem mais. Não acredito em rompimento, em um caminho sem volta, não. Pelo Congresso que a gente tem, que tem todos os defeitos e todas as qualidades, reflexo da sociedade brasileira é o Congresso e, enfim, mantém a gente numa linha média. Sobre a Selic, a gente vê que o Lula quer baixar, né? Ele deu várias declarações contra o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central defendendo que não era momento de derrubar mais a taxa Selic, porque nós temos aí a inflação pressionando. Hoje no Brasil, nós tivemos a alta do dólar, chegou a 5,70, até um pouco mais. Isso pressiona a nossa inflação. Na visão de vocês, o presidente do Banco Central está correto em manter a Selic no patamar atual? Ou o Lula estaria correto que a gente já deveria ter visto essa taxa baixar? Tá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que o Banco Central e seus profissionais têm acesso a dados que ninguém aqui tem. É uma riqueza de dados que eles têm acesso que é inimaginável. Você conversa com profissionais do Banco Central, eles falam dos dados e, assim, é impressionante. Então, é muito difícil a gente julgar alguém pelo trabalho dela, sendo que essa pessoa tem acesso a dados com muito mais pureza e muito mais profundidade do que nós. Dito isso, eu acredito que o Banco Central ele fez o seu dever de controle da inflação. Durante a pandemia, a inflação explodiu no mundo todo. No Brasil não foi diferente, por conta de diversos fatores. As pessoas ficaram em casa, começaram a consumir muito mais produtos físicos, né, e menos serviços. Isso deu problemas em várias cadeias produtivas também, por conta da questão do Covid. E o Banco Central, ele fez essa tarefa de redução da inflação. Beleza, matou. Acho que até melhor do que outros países do mundo, né? Fomos mais rápidos. A inflação, até nos Estados Unidos, está demorando um pouquinho mais para voltar. Então, acho que o antídoto, eles mostraram que no último ciclo tomaram decisões certas. E eu acho que, pelos dados que eles têm e pelo histórico de ter vencido o dragão da inflação, eu acho que a gente tem que confiar que eles vão conseguir fazer agora a redução das taxas na medida que for prudente. Então, basicamente isso. Eu concordo plenamente com o Thiago. As decisões são muito técnicas e uma evidência disso que parte dos diretores que entraram, que receberam seus mandatos recentemente, que foram indicados então pelo atual governo, com exceção de uma reunião, todas as outras foram unânimes. Então, as decisões foram unânimes. Então, se você quiser olhar pelo lado A, tem lado A, lado B, tá todo mundo votando igual. Estão votando igual. Então, me parece que as decisões estão sendo baseadas em dados e fatos, informações técnicas, e não questões políticas. Agora, para reduzir os juros,
não é só o Banco Central. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Inclusive na questão fiscal. Eu acho que se o fiscal estivesse mais endereçado, certamente os juros poderiam ser mais baixos. E mesmo antes do fiscal, que é o ruído da notícia, né? O fiscal é quanto que arrecadou, quanto que gastou, né? É uma conta. Então, essa intenção de gastar, essa intenção de não gastar, essa intenção de taxar mais, a intenção de taxar menos, isso faz com que os preços da economia mudem rapidamente. E quando o dólar sobe, o produto importado fica mais caro. Quando o dólar sobe, o IGPM, 60% vem do IPA, índice de preço do atacado. O preço do atacado é muito dolarizado, muito sensível ao dólar. Então, 60% do IGPM tem uma sensibilidade com dólar alta. Então, o próprio ruído pode causar inflação ou desinflação, né? As expectativas do mercado, lembro de 2016, a gente vinha com 3 anos de PIB para baixo, né? Mudou o governo, né? E de repente o dólar foi se acomodando. Falei, peraí, mas as contas públicas estavam ainda desorganizadas, estava tudo... se você olhasse para trás, foto e para trás, ainda não tinha motivo para o dólar se acomodar, sabe? Curva de juros se ajeitar, né? E depois permitido até em 2019 a taxa veio para 6. Porque a pandemia veio para 2, né? Mas fora da curva. Foi fora da curva. A taxa era de 2 dígitos no Brasil há muito tempo, né? E ela veio para 1 dígito, veio para 9, veio para 8, né? Permitiu que ela chegasse a 6% de taxa de juros no Brasil. Estados Unidos era baixa ali, acho que 2, alguma coisa assim. Isso só é permitido quando o mercado tem uma confiança de que o caminho está correto. Então, isso vem antes. Então, o ruído pode causar inflação, que pode atrapalhar o fiscal, que pode atrapalhar entregar um plano que... Fala, galera! Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo. E se ainda não está inscrito no canal, aproveite e clique no botão de se inscrever para não perder mais nenhum conteúdo. A gente posta vídeos toda semana, então ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Valeu e até o próximo vídeo.